oitavo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse período de pandemia, onde a gente está se reinventando constantemente, mas sem deixar de lado os nossos estudos, que são tão importantes, né? Eu sou a professora Giselma Gomes e vim para contribuir com vocês nos estudos da língua portuguesa. Eu sou lá do Erém, de Emílio Cavalcante de Albuquerque, lá do Cabo de Santo Agostinho, e hoje a gente veio trabalhar com gêneros textuais. Vamos para a tela? Os gêneros textuais e as condições de produção e circulação e características composicionais de textos reivindicatórios ou propositivos. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Para começar os nossos estudos, eu queria trabalhar com vocês essa ideia do que é estudar a língua portuguesa. Porque a gente tem essa visão errada de que o estudo da língua se detém a decorar as regras gramaticais, da gramática normativa. Quando não, ele vai muito além. Não apenas para a língua portuguesa, mas todo estudo da língua, a gente tem que ter em mente que a gente precisa saber ler, ouvir, falar e produzir textos. Como assim, professor? O que isso tem a ver? As práticas da leitura, elas são essenciais para que a gente compreenda exatamente aquilo que querem nos transmitir. E não se restringe à leitura de livros. Vai da leitura de jornal, a leitura de placa, a leitura de menu quando você vai comprar alguma coisa em um restaurante. Qualquer coisa, qualquer texto, ele precisa ser lido e interpretado. Não é apenas juntar as sílabas formando palavras, mas compreender o que a mensagem tem para nos dizer. Saber ouvir também é importante, não é apenas escutar, mas ouvir com atenção, buscando compreender exatamente a mensagem que o emissor tem para nos dizer. Muitas vezes a gente acaba entrando em situações complicadas porque a gente não se debruça sobre o ouvir. A gente não para compreender o que o emissor quer nos falar realmente. A mesma coisa acontece no falar. Quantas vezes a gente não está falando por diversas horas e acaba sendo mal interpretado por alguém? Acaba caindo até naquela cilada do cancelamento das redes, né? Porque acabou falando de uma forma que não foi bem interpretada. A gente precisa se deter bem sobre essas práticas, a gente precisa se debruçar, na verdade, sobre essas práticas. E a produção textual faz parte disso. Quando eu consigo ler bem, ouvir e falar, a escrita já vem com mais facilidade. A gente precisa entender, principalmente nesse momento agora, em que a gente vem utilizando com muito mais frequência as redes sociais, a escrita ela faz parte do nosso dia a dia com muito mais intensidade. A gente está o tempo todo a produzir textos. Às vezes o professor em sala de aula pede, né? Vamos produzir um texto argumentativo. Aí você diz logo, eu não sei escrever. Aí o professor diz, mas aí você não está o tempo todo na internet? Não está o tempo todo nas redes sociais expondo o seu ponto de vista? Então você tem sim a prática da produção textual. Só precisa se debruçar mais sobre essa prática, esse campo da língua portuguesa. A produção textual é de extrema importância. É tanto que a gente sempre está trabalhando e enfatizando nas nossas aulas de português. Como escrever e escrever bem, para evitar aquelas brigas desnecessárias no grupo do WhatsApp. Quantas vezes a gente não arruma uma confusão com os nossos colegas porque escreveu uma besteirinha ou não utilizou a vírgula e ficou tudo ali muito confuso. Se a gente se debruçar mais sobre essa prática da escrita, garanto que a nossa vida fica até mais fácil de ser levada. Então não esqueça, o estudo de não apenas a língua portuguesa, mas todo e qualquer idioma, vai além das regras gramaticais. A gente tem que saber ler, ouvir, falar e produzir textos, diversos textos. Falando sobre isso, a gente vai se debruçar sobre o gênero dos textos propositivos e reivindicatórios, né? Mas antes disso, deixa eu revisar com vocês o que são gêneros textuais. A gente sabe que os tipos textuais, eles são mais engessados com suas regras. A gente vai ter a narração, a descrição, a dissertação.
eles são muito mais engessados. Já os gêneros textuais, eles são mais flexíveis. Eles vão se adaptando às necessidades comunicacionais dos indivíduos, dos grupos. Para cada necessidade, a gente vai ter um gênero textual diferente. Claro que com suas regras respeitadas e se adaptando ao contexto. A gente entende, então, que os gêneros textuais são várias ferramentas textuais que se adaptam às necessidades comunicacionais do indivíduo ou do grupo, também contêm as suas características e devem ser respeitadas. Sabendo disso, vamos embora entender quais são essas regras que compõem o gênero textual que a gente vai estudar hoje? Vamos para o slide. Os textos propositivos reivindicatórios, como seu próprio nome indica, são conhecidos por apresentar uma situação-problema de forma a propor melhorias para o problema abordado. Seja ele uma questão social, como um problema comum a todos, seja ele reivindicações pessoais. Bem, gente, a gente poderia utilizar aqui uma carta aberta. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, publicado nas próprias redes sociais, cartas abertas? As cartas abertas, elas podem ser tanto informativa quanto reivindicatória. As cartas abertas informativas, a gente vê, por exemplo, quando algum artista é acometido de uma doença, como a Covid, por exemplo, aí ele vai lá e a sua assessoria publica uma carta aberta informando a situação de saúde daquele famoso. No caso, a carta aberta também pode ser reivindicatória. Ela pode ser utilizada para a gente reivindicar melhorias, direitos, tanto individuais quanto coletivos. Mas para a gente hoje, eu trouxe um gênero muito mais utilizado e mais comum para vocês, e para mim também, né? Que é o gênero do abaixo-assinado. A gente está sempre ouvindo ou vendo abaixo-assinado ser enviado, por exemplo, pelo WhatsApp. A gente tem vários sites hoje em dia que são especialistas em criar abaixo-assinado. Só que, tanto no virtual quanto no campo físico, o abaixo-assinado, ele segue regras. Ele não é feito de qualquer forma, escrito de qualquer maneira, apenas para coleta de assinaturas em favor de uma solicitação. Não, ele é sim utilizado como um gênero reivindicatório, só que ele tem sim todas as suas regras do gênero. Vamos analisar isso direitinho? Primeira coisa, quando eu tenho em mente a elaboração de um abaixo-assinado, eu tenho que saber, eu estou utilizando esse gênero textual para reivindicar melhorias. Mas como é que eu reivindico melhorias? Não é apenas ter a ideia do que eu quero, mas compreender, refletir para utilizar as características do gênero em seu favor. Então vamos parar e refletir como é que eu devo pensar, analisar antes de produzir o meu abaixo-assinado. Vamos de novo para o slide? Meu bairro precisa de uma área de lazer para os jovens. Como devo solicitá-la? A quem devo solicitá-la? Que tipo de suporte posso utilizar para fazer valer a minha reivindicação? Essa reflexão ela é muito importante e necessária antes, no período em que você ainda está pensando, refletindo para poder escrever o seu abaixo-assinado. Como é que eu vou fazer essa reivindicação? Muitas vezes a gente fica só falando, reclamando, postando textões nas redes, mas não para pôr em prática todo esse pensamento, toda essa reflexão. Vamos imaginar uma situação problema? Vamos imaginar que o nosso bairro não tem uma área de lazer destinada para os jovens. Então, a gente precisa de uma área em que os jovens possam se socializar com segurança. Por que é tão importante isso, professora? Todo ser humano vive coletivamente e eles precisam interagir entre si para que eles possam se desenvolver. Se eu preciso me desenvolver interagindo com outras pessoas, eu necessito de um lugar comum, seguro a todos. Pensando nisso, eu venho para vocês, né, fazer essa proposta.
Pegue os caderninhos e vamos pensar numa proposta de abaixo-assinado sobre essa questão da criação de uma área de lazer. Vamos trabalhar durante essa aula, tá? Não é só ficar ouvindo, vamos produzir também. Como é que eu posso, então, professora, construir esse abaixo-assinado pensando nessa situação problema? Eu preciso de uma área de lazer no meu bairro, porque não tem, são muitos jovens, muitas crianças ociosas em lugares de risco. A gente precisa de um lugar onde essas crianças, esses jovens possam estar e que eles estejam guardados, protegidos, livres de risco como carro, como criminalidade, entre tantas outras coisas. Pensando nisso, em como eu farei o abaixo-assinado, aí eu tenho que pensar depois o suporte que eu vou usar. Já sei, é o abaixo-assinado, mas a quem eu vou reivindicar? A gente também precisa pensar nisso. Nessa situação, problema que eu criei e apresentei para vocês, que é a criação de uma área de lazer em um bairro, a gente tem que se direcionar ao prefeito. Como eu estou me importando a todo o estado de Pernambuco, eu não vou citar nenhum prefeito específico, tá? Mas aí você já vai pensando no prefeito da sua cidade. Eu vou reivindicar uma área de lazer para o meu bairro, para os jovens e as crianças daqui, para que a gente tenha um lugar seguro para interagir, e eu vou me direcionar, me importar ao prefeito local. Depois de ter tudo isso em mente, como é que a gente age então? Vamos ver? O abaixo-assinado. Vamos dar uma olhadinha na estrutura. Volta para o slide. A estrutura da reivindicação, ela começa pelo vocativo. A quem devemos nos dirigir? Depois tem o corpo do texto, a solicitação e a justificativa. Em seguida tem a área das assinaturas, as linhas enumeradas para a assinatura das pessoas que desejam participar da requisição. Então vamos lá, gente. Vamos já pensando aí na estrutura desse texto que vocês vão produzir. Todo mundo com o caderno em mãos, vamos embora. Primeira coisa é o vocativo, a pessoa para quem eu vou me direcionar. No caso, nessa situação, problema que eu apresentei para vocês, vai ser o prefeito. Eu não posso simplesmente me importar diretamente a ele com o cargo e o nome. No abaixo-assinado, a gente começa o vocativo pelo uso do pronome de tratamento. Lembra dos pronomes de tratamento que a gente estuda lá no Fundamental 1, Fundamental 2 e vai dando continuidade, tá? Não para por aí, não. Lembra, Senhor, Senhora, Vossa Santidade, Vossa Eminência e por aí vai. Vocês precisam saber a quem eu vou me importar, qual é o cargo que aquela pessoa ocupa, qual é o pronome de tratamento adequado para aquele cargo. Sabendo disso, você começa pronome de tratamento, cargo e o nome da pessoa a quem o nosso abaixo-assinado será direcionado. Depois disso, a gente vem para uma parte importantíssima do nosso texto, é a solicitação e a justificativa. Também aqui, professora, precisa de justificativa? Não vai ficar só nas questões da escola? Justifique a sua resposta, essa é clássica, né? Para tudo na vida, gente. Todas as coisas que vocês forem fazer necessitam de uma justificativa. A gente está bem mal acostumado com essa situação de rede social em que todo mundo fala o que quer, apresenta a sua opinião, mas não se pauta em fatos. Para justificar a nossa fala, a gente sempre tem que se pautar em fatos. E é exatamente isso que você vai fazer na estrutura do seu texto do abaixo-assinado. Você vai apresentar a sua solicitação, que nesse caso é a construção de uma área de lazer para os jovens, para as crianças do seu bairro, e logo em sequência você vai justificar. Para que você possa fazer a justificativa, você precisa conhecer bem a área. Saber se no seu bairro não tem outra área de lazer, se tem, se ela está em condições de atender, se realmente, pela quantidade de pessoas e de jovens e crianças que tem ali, necessitam dessa área de lazer específica. Vocês precisam se pautar em fatos. E isso vai para tudo na vida, tá? O achismo já está caindo em moda. Não está mais em uso. A gente escuta muito o termo fake news, desinformação, e isso tudo é gerado exatamente por isso. Porque as pessoas vão falando aquilo que acham e não se preocupam em averiguar, em pensar realmente no fato, na verdade.
Depois de solicitar e fazer a justificativa pautadas em fatos, em verdades, a gente vai para outra parte tão importante do nosso abaixo-assinado, que é a coleta de assinaturas. A gente sabe que existem hoje em dia muitos sites que são especialistas em abaixo-assinado. Aí eles vão coletar os dados das pessoas que entram ali naquela petição e vão colocar o e-mail, o nome completo, os dados de cada um, para justificar, ó, são pessoas reais, elas existem, não é criação da minha cabeça. Solicitei, justifiquei em fatos e agora eu vou provar que essa minha reivindicação vai beneficiar diversas pessoas. Essas pessoas que serão beneficiadas, para facilitar, se o meu abaixo-assinado for físico, a gente coloca com aquelas linhas enumeradas, para a gente saber com exatidão quantas pessoas assinaram, tá? Passando um pouco, eu trouxe para vocês um exemplo verídico de um abaixo-assinado que foi atendido. Vamos lá para o slide? Abaixo-assinado para a construção de praça pública no bairro Mirante do Vale, para o excelentíssimo senhor prefeito Samuca Silva. Olha aí o uso do pronome de tratamento para o vocativo, tá? Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no bairro do Mirante do Vale, solicitam de Vossa Excelência a construção de uma praça pública, a fim de trazer melhorias para o bairro, conforto aos moradores e atendimento aos projetos urbanísticos do bairro. Estão vendo aí? Ele fez a solicitação e já está justificando essa solicitação. Visto que na localidade não há nenhum outro tipo de atração para o conforto e distração da população, principalmente as crianças. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinado por todos os cidadãos que concordam com tal petição. Volta Redonda, 1 de maio de 2018. Viram como esse exemplo atende todas as regras do nosso gênero textual estudado? A gente precisa se ater às regras do gênero para não se perder e acabar entrando em outro gênero e se perder na nossa produção textual. Para tudo na vida, a gente precisa compreender as regras da produção textual, da produção daquele gênero específico, certo? Não é só para aula de português não, hein? Dando seguimento, a gente vai pensar agora em elaborar realmente. Vocês já estão com o caderno, já estão anotando todas as informações, agora vamos pôr em prática. Quais os pontos eu preciso executar, professora? Vamos comigo para esse slide? Fazer enquetes em seu bairro para adquirir dados que justifiquem a sua reivindicação. Elabore a estrutura de um abaixo-assinado a partir das orientações dadas no desenvolvimento da aula. Não esqueçam de utilizar os pronomes de tratamento adequados para a composição dos vocativos. Gente, como eu tinha dito a vocês, a pesquisa de campo é necessária sempre. Como eu falei, todas as vezes que a gente está argumentando, a gente tem que se pautar em fatos, em verdades, e não no que eu acho, porque o que eu acho pode ser derrubado a qualquer momento. Então eu preciso fazer essa pesquisa de campo para saber se a minha reivindicação, ela realmente é necessária, ela realmente pode e deve acontecer. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma pesquisa de campo no bairro de vocês, vai conversar com os vizinhos e saber, ó, aqui tem uma área de lazer para todos os jovens e crianças? Não. Então a gente realmente precisa disso. Como é que a gente pode, um lugar que a gente pode construir? Tudo isso a gente precisa fazer, tudo a gente precisa pesquisar, conversar, ouvir. Lembra do início? A gente precisa ler, ouvir, falar e produzir. Tá tudo bem agendado, gente. Continuando, a gente vai elaborando, seguindo as regras do nosso gênero textual, que é o abaixo-assinado, respeitando tudo, inclusive o uso dos pronomes de tratamento no vocativo. Lembrar, se a pessoa a quem eu estou me direcionando, por exemplo, é o diretor, o gestor da minha escola, a gestora da minha escola, qual é o pronome de tratamento que eu devo usar para ela? Se eu estou na igreja,
Quem é o meu pároco? Fulano, certo? Então, qual é o pronome de tratamento que eu devo usar para me importar ele nessa reivindicação feita no abaixo-assinado que eu estou construindo? Lembrem-se sempre, tem que fazer a pesquisa de campo para justificar aquilo que você está reivindicando e conhecer bem aquilo que você está falando e argumentando, tá? Conhecer bem a pessoa para quem você está direcionando, respeitar sempre as regras do gênero textual. Para finalizar, vamos para o último slide. Após a escrita, não esqueça de revisar seus textos e aprimorá-los. Colete o maior número possível de assinaturas. A área de assinaturas deve ter linhas numeradas para mais hábil contabilização dos participantes. Esclareça ainda que em alguns abaixo-assinados são requeridos números de documentos como RG e CPF. Gente, todo texto que vocês produzirem precisam ser revisados e reescritos. Não pensem vocês que os maiores autores de romances, por exemplo, eles tiveram a inspiração divina, escreveram e publicaram. Não, passa por diversos processos de edição, de leitura, de releitura, de reescrita. E isso a gente faz sempre. Até quando a gente traz um texto aqui, para trabalhar com vocês. A gente sempre está lendo e relendo e editando aquilo que a gente já escreveu. Façam isso sempre, não apenas para esse gênero textual do abaixo-assinado, mas para todos. E por fim, vocês lembrem de avisar. Se vocês estão fazendo abaixo-assinado físico, enumera cada linha, tá? E se for necessário a solicitação do número de documentos das pessoas que estão participando dessa reivindicação com vocês, avisa antes. Vou solicitar o número dos seus documentos. Ok? Gente, eu espero ter contribuído com vocês, não apenas para o estudo de língua portuguesa, mas para a vida de vocês. Que vocês entendam que os estudos que a gente tem em sala de aula e aqui no canal da EducaPE, a gente leva para a vida toda. A gente sempre está pondo em prática, porque os estudos, a gente não se limita apenas para avaliação, mas para a prática social do dia a dia. Fiquem com Deus, não deixem de estudar e até a próxima!